Olá, o meu nome é Francisco, tenho 67 anos e o que irei contar aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Foi um fato que marcou muito a minha infância. É uma coisa difícil de se explicar, mas eu que vivenciei todos os fatos, eu sei muito bem como foi passar por aquele momento. Até parece um filme de terror, mas é a pura verdade. Bem, então vamos à história. O ano era 1963. Eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, sendo o irmão mais velho da casa. Na casa moravam os meus irmãos mais novos, a minha mãe e eu. Nós sempre tivemos uma vida simples e muito complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa e quebrava os poucos móveis que tínhamos na casa. E muitas vezes ela até chegou a me espancar. E quase agredia o meu irmão, também de 7 anos na época, e se não fosse eu para o proteger, ela o teria espancado também. Bem, houve um tempo que a minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática. Mas em uma época de nossas vidas, quando meu pai foi embora morar com outra mulher, ela simplesmente mudou. E tudo de ruim passou a acontecer. Ela se tornou uma mulher agressiva e alcoólatra. Mas de repente, tudo isso mudou. Ela largou o álcool e voltou a ser uma boa pessoa após a vinda de um novo padre para a cidade. Nós nunca tivemos o costume de ir para a igreja, mas a minha mãe, toda semana ela estava na missa e o padre estava a ajudando a melhorar. Dava para perceber que ela gostava muito daquele padre. E não demorou muito para rolar boatos na cidade de que esse padre era safado e mulherengo. Inclusive, existia uma tal mulher do padre. Bem, logo essa fofoca se espalhou, pois a cidade era muito pequena. Mas até então, eu não havia me tocado que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, a minha mãe, ela estava tendo um caso amoroso com o padre. Ela tinha o costume de sair todas as noites quando dormíamos, mas em uma certa noite, eu decidi segui-la e fui escondido. Ela nunca disse para onde ia e nem o que fazia. Bem, depois de uns 10 minutos que eu estava a seguindo, eu a vi entrando na pequena capela da igreja. Eu fiquei muito confuso, pois o que ela faria lá às 11 horas da noite? Bem, eu fui com cuidado até a brecha da porta, e quando cheguei lá, eu não podia acreditar no que estava vendo. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre. Eles logo tiraram as roupas e começaram a transar loucamente. Eu fiquei traumatizado com a cena e voltei chorando para casa. No dia seguinte, quando a minha mãe chegou, eu nem olhei na cara dela durante todo o dia. Tamanha foi a vergonha que eu estava sentindo dela. E como eu estava nervoso, eu fui para a rua esfriar a cabeça e até joguei bola com os meus amigos. E quando eu chego na roda para ver o que os meninos estavam falando, todos eles comentavam sobre um cavalo negro que passava relinchando nas estradas desertas. Eles falavam que era um cavalo alto, com uma tocha no lugar da cabeça, e ao longe ele gritava como se fosse grito de várias mulheres, e de perto ele simplesmente relinchava. Na hora eu até ri, mas os meus amigos ficaram com um olhar sério, e todos eles me encaravam. E daí me contaram que o pai de um deles haviam visto essa criatura nas madrugadas. Eu fiquei meio confuso e logo mudei de assunto. Mais tarde, eu voltei para casa, ainda muito atordoado com aquela situação. E quando chego na cozinha, eu vejo a minha mãe com uma garrafa de cachaça na mão, me xingando e me humilhando, falando que eu pagaria caro por ter a seguido na noite escura e que o meu castigo não passaria daquela noite. Eu já tinha entendido do que ela estava falando, e com raiva, eu falei tudo o que tinha para falar na cara dela. Piranha, sem vergonha, safada, é por isso que o meu pai te largou. Ela, com muito ódio, me deu um tapa na cara,
falando que eu era imundo que nem o meu pai. Então eu saí de casa chorando, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. Eu fiquei sentado no banco da rodoviária vendo TV e horas depois anoiteceu. Eu nem havia voltado para casa. Eu não queria mais olhar na cara daquela mulher e a minha vontade era de entrar em um ônibus sem destino e me perder no mundo. Aquela era uma noite de lua cheia. Eu saí da rodoviária e fui para a praça, onde costumava me reunir com os meus amigos. E logo estava deitado em um banquinho que ficava naquela praça, pois não havia nenhum outro lugar para ficar. E como eu durmo cedo, eu logo cochilei, e foi quando ao longe eu comecei a escutar um trotar de cavalos e gritos. Até então eu não me assustei, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos, mas aquele trotar foi se aproximando, e junto com ele começou a soar gritos horríveis de mulheres, como se tivesse em tormento. E então, eu avistei um cavalo preto muito grande com uma labareda de fogo muito forte ao redor do pescoço. Não parecia um fogo comum, pois o fogo clareia tudo em volta, e aquele fogo parecia clarear apenas aquela criatura. A coisa vinha trotando em minha direção em uma velocidade absurda, e se eu continuasse ali parado, provavelmente morreria por aquele demônio me pegar. Eu não pensei duas vezes e subi rapidamente em uma árvore próxima de mim. E aquela coisa ficou a rodeando, soltando gritos e dando coices na árvore. Aquilo sem dúvida queria a minha morte. Mas para a minha salvação, eu vejo o meu vizinho passando. O vizinho era um ex-policial militar. Ele trabalhava de guarda noturno de bairro, aqueles que andam de moto com um apito, mas naquela época era de bicicleta. Ele pegou a sua arma e disparou 3 vezes contra aquela égua com cabeça de fogo. Então aquela égua enorme com uma tocha na cabeça, ela saiu correndo pela rua deserta e escura. Os gritos e a tocha foram se afastando até sumir completamente. Aquele senhor que me salvou a vida, ele me acolheu naquela noite. E no outro dia, ele me contou que conhecia a minha avó, que morava em outra cidade. Então, ele tirou eu e os meus irmãos de casa. E como ele era daqueles policiais raiz, ele ameaçou meter um tiro na cabeça da minha mãe se ela tentasse impedi-lo, pois ele sabia que ela era a mula sem cabeça. Eu e os meus irmãos fomos todos morar com a minha avó. E dias depois, eu fiquei sabendo que a minha mãe havia parado no hospital com 3 perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido e morreu sem ninguém ao seu lado. Ela pagou pelas suas maldades que havia cometido em vida, e mesmo ela tendo mudado completamente e tendo me humilhado diversas vezes, eu a amava, pois ela era a minha mãe. Agora, quanto àquele padre, bem, ele sumiu no mundo logo depois que a minha mãe faleceu, e ninguém mais soube onde ele foi parar. Bem, reza a lenda que cada grito que ecoa da mula sem cabeça é referente a cada mulher que o padre teve um caso e virou mula. Essa é a história da minha vida. E se não tivesse sido o Tininho, o senhor daquela noite, e a minha avó para cuidar de mim, eu não estaria aqui contando a minha história. Eu sei que tudo isso parece coisa de filme, mas não é. Pois até hoje eu carrego cicatrizes que a minha mãe deixou em meu corpo enquanto me agredia. E isso eu tenho como prova. Boa noite. É você, Satanás! Boa noite, eu me chamo Evandro Duarte. Sou nascido e criado em Camanduncaia, em Minas Gerais. É um lugar de muita área verde e o principal ponto turístico é o povoado holandês que se chama Monte Verde, que atrai bastante gente de todos os lugares. Hoje tenho 60 anos e moro em Teresina, no Piauí.
Só que a história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos e morava na antiga casa do meu pai. Nós tínhamos um pequeno roçado de milho e feijão que cuidávamos todos os dias e era de lá que tirávamos boa parte do nosso sustento. Uma tarde, estava retornando para casa quando um amigo me chamou para tomar um banho no riacho que tinha ali perto. Eu nem pensei duas vezes e já fui logo aceitando. Chegamos lá e pulamos logo no rio. Eu estava tão distraído que eu nem vi a hora passar. Só fui perceber que já era tarde quando já estava perto de escurecer. Estava vestindo a minha camisa na beira do riacho quando escutamos o que parecia ser um porco gritando. Parecia que estava sendo atacado por alguma coisa no mato. Ele gritava alto e eu nunca tinha escutado algo como aquilo. Só que do nada, parou e ficou o mais completo silêncio. Terminei de vestir a roupa e fui rápido para casa. E chegando lá, eu contei o que tinha acontecido ao meu pai. E ele disse que poderia ter sido uma cobra grande que tinha pegado o pobre porco. E ele gritava porque a cobra deveria sufocá-lo com o seu aperto. Bem, nessa época, o meu pai estava cavando um poço com a ajuda do meu tio. Já estava com quase 3 metros de profundidade, e nós estávamos colocando escoltas de madeira para ficar bem seguro. Era inverno, e de vez em quando chovia e acabava atrapalhando o serviço. Então o meu pai, antes de anoitecer, ele deixava um monte de barro ao redor da borda e colocava algumas madeiras por cima, e cobria um pedaço grande de lona preta, pois se chovesse, a água escorria e não entraria no buraco. Uma noite, que era por volta de umas 11 horas, eu acordei e vi o meu pai com a janela aberta fumando. Eu passei por ele e fui até o banheiro, só que quando estava voltando, eu escutei um barulho muito grande que vinha do quintal. O meu pai correu até onde eu estava e disse que eu fosse para o meu quarto. Então ele pegou uma faca que estava em cima da mesa e abriu a porta. Só que ele ficou parado e não saiu. Ficou só observando alguma coisa, sem mover um músculo. E depois eu escutei uns barulhos de alguma coisa correndo, e o meu pai fechou a porta rápido e sentou na cadeira olhando para o chão sem dizer uma palavra. E nisso, a minha mãe acordou e veio até onde eu estava. Ela perguntou o que eu estava fazendo de pé àquela hora, e só depois que ela viu meu pai sentado, como se tivesse visto a morte, que nós perguntamos o que ele tinha visto, e ele só balançava a cabeça sem dizer uma palavra. Então, ele levantou, correu até o quarto e pegou uma velha espingarda que ele tinha e ficou olhando pelas brechas da janela. E só depois de umas meia hora, foi que ele soltou a arma e falou: "Eu escutei o barulho vindo do quintal, peguei a faca que estava na mesa e abri a porta. Então, eu vi que o barro e a lona não estavam no lugar que eu tinha deixado, pois alguma coisa devia ter tirado de lá. Eu fiquei observando, pois alguma coisa estava saindo do buraco, só que o poço já estava com 3 metros de profundidade, e para sair ou entrar só de escada mesmo, e o que tinha caído no buraco estava pulando e conseguiu sair. Depois me olhou com os olhos vermelhos e brilhantes e correu para o mato. Depois dessa noite, o meu pai não teve mais paz. Ele ficava andando pela casa e qualquer barulho ele já estava com a arma na mão. Já tinha passado mais de um mês desde que o meu pai viu uma coisa que tinha caído no poço do quintal. E uma noite nós estávamos jantando, e era por volta das 19 horas, quando o compadre do meu pai bateu na nossa porta dizendo: Tião, meu vizinho passou perto do roçado e viu 2 homens enchendo sacos com as tuas espigas de milho.
Vamos lá que ainda dá tempo de recuperar. Ele saiu com um homem que tinha vindo avisar sobre o roubo. E nisso, se passaram várias horas e nada do meu pai voltar. O dia estava quase clareando, e ele bateu a porta e eu corri para abrir. Ele estava todo molhado e tremendo de frio. As suas mãos estavam roxas e os seus dentes tremiam de tanto frio. A minha mãe correu e tirou as roupas molhadas dele e pôs cobertas por cima, tentando esquentar. E depois de um tempo ele foi se recuperando. A minha mãe perguntou o que tinha acontecido para ele ficar a noite inteira fora e por que ele estava todo molhado daquela maneira. Era visível que o meu pai estava com muito medo. Ele tinha o mesmo olhar da noite que aquela coisa caiu no poço, e então ele começou a falar. Eu corri com o compadre para não deixar os ladrões levarem o milho, e quando passamos do rio, diminuímos os passos para pegar os ladrões de surpresa. Fomos devagar pelo mato e chegamos pronto para pegar os homens. Só que quando passei a cerca, eu vi 2 sacos cheios de milho no chão e mais um pela metade à frente. Nós abaixamos, pensando que os homens poderiam ter escutado quando estávamos chegando e se esconderam. Fingimos que fomos embora e ficamos atrás de uma árvore só observando se eles voltariam para pegar os sacos. Só que nada. Então, decidimos ir pegar os sacos e voltar para casa. Passamos pela cerca novamente e eu estava com os 2 sacos nas costas, quando escutamos alguém andando na plantação. Eu botei o saco devagar no chão e apontei a arma em direção ao barulho. E um pouco mais perto da cerca, o compadre também apontava sua arma. Só que o que saiu no meio dos milhos não era nenhum ladrão. Era a mesma coisa que tinha caído e saído do buraco do quintal. Aquilo estava lá no roçado. Devia ser esse o motivo dos homens que estavam roubando terem deixado os sacos de milho e sumido. Um enorme animal negro andava estranho entre o milharal, e mesmo com a pouca luz daquela noite, deu para ver muito bem o tamanho da criatura. Eu não esperei pagar para ver e já fui logo atirando. E o animal saiu quebrando o milho, vindo em disparada me pegar. E eu com um pulo, pulei a cerca e o meu compadre atirou mais uma vez. Só que o animal continuava correndo atrás de nós. Estávamos correndo no meio do mato e saímos bem perto do rio. Só que o caminho até chegar em casa ainda era longe. Então falei pra gente pular no rio e ficar na parte funda. E assim fizemos. Pulamos e ficamos lá no meio do rio enquanto o animal ficou na beira de um lado para o outro. Ficamos por horas dentro da água e o animal montando guarda na beirada. Sinceramente, eu pensei que morreríamos. Ele ficava de pé, depois corria de um lado para o outro como um cachorro. E foram horas de terror, até que o dia começou a clarear e ele foi embora. Só que nós não queríamos sair até o sol nascer de verdade. E quando estava bem claro, saímos da água e eu consegui chegar aqui. Eu e minha mãe não queríamos fazer a pergunta que parecia óbvia sobre o que era o animal que tentou pegar o meu pai e o seu compadre. O meu pai nunca mais foi o mesmo depois do que aconteceu, tanto que uns anos depois nos mudamos para Teresina e não voltamos mais em Minas desde então. O meu pai nunca falou e nem precisava que ele falasse para que eu e a minha mãe tivéssemos a certeza que ele viu um lobisomem. Boa noite.